Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é domingo e daremos continuidade aos estudos da equação do primeiro grau, que sem seccionarmos essas situações que aparecem na equação do primeiro grau, como temos feito no canal, não há como entendê-la. Porque daqui a pouco nós estamos falando assim, troca de membro, troca de sinal, a pessoa fica perdidinha, porque ela não formou dentro dela a ideia do porquê troca sinal, por que muda membro, por que mexe com termos, por quê. Então, estamos aprendendo toda a nomenclatura envolvida para uma equação do primeiro grau, para a gente poder resolver. Então, continuando, nós temos hoje princípios da equivalência. Então, esses princípios da equivalência é que mostra para a gente por que quando em uma equação eu estou realizando a operação dela, resolvendo essa equação, troca o sinal entre os membros. E a primeira coisa que eu preciso entender é o que é equivalência entre equações. Por que eu chamo equações de equivalentes? Uma equação ela só é equivalente se o conjunto universo e o conjunto verdade delas forem os mesmos, derem iguais entre elas. Aí eu posso dizer que elas são equivalentes. Espera aí, mas como é que eu faço isso? Vamos ver exemplo. Eu tenho duas equações, eu preciso comparar duas equações. Eu estou falando de equivalência entre equações. Então, o mínimo que eu tenho que ter aqui são duas equações. Então, a primeira é 2x mais 1 igual a 7. E a segunda eu chamo aqui de 3x igual a 9. Eu digo que o conjunto universo dessas duas equações são o conjunto dos números racionais. Então, por aí, eu já estou obedecendo a primeira regra, que essas equações precisam ter o mesmo conjunto universo. Ok. Agora eu preciso saber se o conjunto verdade também é o mesmo. Então, para isso, pedi que vocês façam o valor de x igual a 3, ou seja, a raiz da equação como 3, e verifiquem se o conjunto universo é o mesmo. Então, aí o que tem que ser feito? Substituir no lugar do x o valor 3, que é a raiz da equação. Então, x é a raiz da equação? Sim, o valor do x é a raiz da equação. Então, substituindo, eu tenho lá 2 vezes o 3, lembrando, quando não tem nada, é multiplicação, mais 1 igual a 7. 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. 7 é igual a 7. Verdadeiro. Será que satisfaz a outra? Vamos lá. No lugar do x eu ponho 3. 3 vezes 3. 9. 3 vezes 3 é 9? Sim, verdadeiro. Então as duas equações têm uma raiz que satisfaz o conjunto verdade, que está dentro do conjunto universo. Sendo assim, eu digo que elas são equivalentes. Por isso eu escrevi para vocês aqui, são equivalentes. Tá bom, mas e aí? O que eu preciso saber a respeito disso? É onde eu vou montar o princípio da equivalência aditivo da igualdade. Ou seja, eu vou verificar o porquê que eu posso somar elementos nas igualdades e elas se manter. Tá, como seria isso? Então eu tenho lá um número igual a outro número. Eu tenho A igual a B, generalizando. Se A é igual a B, eu posso aqui aumentar um número e na mesma quantidade aumentar o mesmo número em B, que a equação permanece a mesma. O que é isso? Se eu estou dando como exemplo aqui letras, vamos pôr uma letra C. Então eu posso aumentar um C no primeiro membro e aumentar um C no segundo membro, que a igualdade permanece a mesma. Esse é o princípio aditivo da adição. E eu posso fazer a mesma coisa de uma forma inversa. Eu posso ter essa expressão, como aqui, e eu posso dizer que esses elementos são iguais, desde que o C, ou seja, o número que eu estou somando, seja o mesmo. O que isso quer dizer? Vamos ver na prática. Ache o conjunto verdade da equação. A equação é x mais 3 igual a 0. Eu tenho que ter
que o conjunto universo dela é o conjunto dos números racionais. Ok. Se eu estou usando o princípio aditivo, o que eu tenho que fazer para tornar essa equação uma igual a outra? Ou seja, uma letra apenas igual a uma outra letra ou um número. Eu tenho que pensar num número que somado com 3, ele anule esse 3 aqui. Quem seria? O próprio número 3 com seu sinal trocado. Ah, então seria o mais 3 com menos 3? Sim. Mas aí o princípio aditivo diz o quê? Que se eu fizer isso no primeiro membro, eu tenho que fazer no segundo membro. Ah, então eu tenho que somar o 0 com o menos 3? Sim. Então o princípio aditivo diz que para eu eliminar elementos do primeiro membro e obter só a variável x no primeiro membro, eu preciso fazer uma operação que elimine, ou seja, a regra do cancelamento que nós aprendemos quando vimos adição de números inteiros. Então, na regra do cancelamento, ela mostra que quando eu somo um número com o seu oposto, os números se cancelam. E aí fica só o que eu quero, a letra, então o x. Só que quando eu somo 0 com menos 3, eu obtenho menos 3. Por quê? Porque se eu não tenho nada e eu vou ficar ainda devendo, eu vou continuar devendo, porque eu não paguei. E aí eu tenho que o meu conjunto verdade, que é o meu CV, que agora nós vamos começar a usar só V, abreviando como conjunto verdade, é o número menos 3. Sendo assim, menos 3 é a raiz da equação do primeiro grau. É assim que se resolve. E é quando a gente fala, muda o membro, muda o sinal. Sim, olha lá, olha o que aconteceu com o 3. De mais 3, passou para o segundo membro como menos 3. Por quê? Porque o princípio aditivo permite isso. É o balanceamento entre o primeiro membro e o segundo membro de uma equação. Exercícios. O exercício para a quarta-feira é: resolva ou ache o conjunto verdade da equação, sendo o conjunto universo igual ao conjunto dos números racionais. E a equação é x mais 5 igual a 0. Não esqueçam, pessoal, é um peso com duas medidas. E quais são elas? Aquela que equilibra essa balança. Quer dizer, o que eu tenho que colocar aqui para tirar esse 5 daqui? E ao fazer isso, eu preciso acrescentar o outro lado. É pensar numa balança que antigamente existia com aquelas correntinhas, né? Eu ponho um peso aqui, se eu não puser nada aqui, ele vai descer. E aí o que acontece? Para eu subir esse peso, eu tenho que colocar algo na mesma medida para ele poder equilibrar. É isso que nós fazemos aqui. Por isso o princípio da equivalência. E aqui nós estamos trabalhando com a adição. Até quarta-feira, quando iremos corrigir esse exercício de princípio da equivalência. Obrigada por vocês terem assistido até esse ponto da aula. Vocês têm verdadeiro interesse pelo assunto. Então, considerem a possibilidade de deixar o seu like, se inscreverem no canal, ativando o sininho para receber informações sobre as próximas aulas. E compartilhem esse vídeo com os que vocês acham que estão precisando.